5 horas e 8 minutos, 22 graus. O que você estava fazendo nesse exato momento? Eu sou torturado por um sol de 30 graus ou mais todos os dias quando eu saio para trabalhar às 1 hora da tarde, e isso há mais ou menos 1 mês e meio desde que tá fazendo um calor do cacete por aqui. Mas hoje que eu tô de folga, eu saí para tomar um sol às 4 ou 5 da tarde e, cara, tava um clima muito bom, um clima muito gostoso mesmo. Sabe, aquele sol bem tranquilo, sem queimar muito, sem ser aquele absurdo de te fazer suar que nem um porco. Então, tipo, tá o som das árvores, com o vento batendo. Aqui tem um lago também onde eu tava, e aí tinha o som das águas, né? Uma corrente bem leve. Cara, que sensação incrível, maravilhosa. E isso tudo só porque eu saí da minha casa pra ir dar uma volta em um lugar que tem aqui perto de casa. Claro que eu tive que ter tempo também, né? Como eu tava de folga, eu fui, porque se eu não tivesse, eu não iria. Mas eu imagino que a maioria das pessoas que vão estar vendo esse vídeo, que não deve ser maior de idade, vão ter tempo pra fazer coisas desse tipo. E bom, isso é só pra causar uma reflexão, assim como tá lá naquele momento me fez fazer uma reflexão. Que eu poderia não ter ido até lá, eu poderia ter ficado aqui dentro da minha casa, que cá entre nós é uma casinha bem pequena, uma kitnet na verdade, que não tem abertura pra passar um sol, que não tem uma varanda nem nada, então acaba que eu fico confinado aqui dentro se eu não sair pra rua. Bom, eu moro de aluguel, então eu não tenho muita opção, é o que eu posso pagar no momento. Então meio que eu não tenho outra opção a não ser morar aqui e me privar do sol e de tudo que tem lá fora enquanto eu estiver aqui dentro. Mas tem gente que faz isso consigo mesmo, mesmo tendo uma casa normal, com uma varanda, com um quintal talvez. E mesmo assim a pessoa fica confinada dentro do próprio quarto, dentro da própria casa, saindo do quarto só para ir até o banheiro, até a cozinha, até a sala para assistir uma TV e depois volta pro quarto de novo, sem tomar pelo menos um sol no dia. Cara, isso é loucura. Sabe, eu já fiquei nesse estado em um momento da minha vida quando eu tava viciado em jogos online. Foi mais ou menos na época da pandemia, mas muita gente deve ter ficado assim na época da pandemia. Eu fiquei um pouco depois ainda, depois de ter passado 2020 ali, durante 2021 e uma boa parte de 2022 também. E tudo que eu fazia era ficar em casa jogando, vendo anime, vendo série, conversando com meus amigos ali em cal. Mas ainda assim, uma vez ou outra ali, eu saía pra jogar uma bola, pra fazer alguma coisa. Era bem pouco. Eu tava muito sedentário nessa época. E olhando pra trás, eu percebo o quanto aquilo estragou a minha vida e o quanto pode estragar a vida de outras pessoas também. Sabe, a gente perde muito a mão nessa parada de tecnologia, celular, computador, televisão. A gente acaba dando mais tempo do que deveria pra isso. Tipo, não tem nenhum problema você jogar ali teu jogo, ver tua série, teus anime, né? Ficar ali conversando com pessoas da internet, teus amigos. O problema mesmo, na real, se você achar que não é um problema, não é, mas pelo menos eu vejo como um problema, é quando você perde a linha com isso e acaba exagerando e deixando passar do ponto. Ficando ali teu dia todo, talvez, na frente da tela de um celular ou de um PC. Assim, podem ter diversos motivos. Tem um cachorro latindo aqui na rua que vai atrapalhar toda a minha gravação. Essa rua aqui é complicado quando começa a latir os cachorros. Mas assim, tem diversos motivos que podem levar uma pessoa a ficar assim, nessa situação. Eu só consigo pensar em algumas, mas eu tenho certeza que pode ter muito mais. E algumas delas podem ser sedentarismo, pode ser depressão, pode ser falta de motivação, pode ser a criação que tem em casa, que de repente não foi muito incentivado durante a infância e a adolescência a sair pra rua, né? Brincar com as pessoas, com os amigos, jogar uma bola, se exercitar e acaba ficando nessa situação aí de se trancar em casa e se limitar só à internet. Mas cara, se você é um desses casos em que você não sai da tua casa pra tomar pelo menos um sol no quintal ou na varanda que seja, cara, enquanto tu tá aí nessa situação, nessa vida limitada, tem pessoas lá fora que estão correndo, estão conquistando coisas, estão fazendo coisas, estão tomando sol, estão vivendo, aproveitando a vida. Então você pode ir lá fora e ver pessoas, sabe? Tipo, sai do teu quarto aí da tua casa, cara, vai ver gente lá fora, vai se exercitar, vai tomar um sol, tomar um vento, ver uma paisagem diferente. Lá fora tu pode fazer amigos, pode conhecer uma garota maneira aí que pode acabar se apaixonando. Sei lá, pode dar uma felicidade pros teus pais de tá vendo que tu tá ali vivendo a tua vida, tá aproveitando, tá se divertindo. Sabe, eu tenho certeza que as pessoas ao teu redor não gostam de te ver assim, dentro da tua casa, fechado aí no quarto, sem fazer nada.
arruma um trabalho na CLT, cara. Vai pro mercado mesmo, na 6 por um. Que se dane, tu pega ali um tempo, sabe? Junta ali uma grana no mercado, depois abre teu próprio negócio, vai vender bala na rua, abre aí um marketing, alguma coisa, sabe? Tipo, faz progresso, cara, faz progresso. Não fica aí estagnado, jogando teu tempo todo no lixo. Não que tenha uma idade pra começar as coisas, mas você que é jovem, você mais do que ninguém tem que olhar com urgência pra essa situação e mudar as coisas. Porque pode ser que quando você tiver com uns 30 e poucos anos, ou uns 30 até, você pode olhar pra trás e se arrepender de ter deixado tua vida toda passar, tua juventude ter passado, e você não fez nada além de ter ficado em casa, no quarto, jogando Call of Duty, tá ligado? Então, tipo, cara, não faz isso com a tua vida, não faz isso contigo. Mas você que é mais velho também, que tem uns 30, uns 30 e pouco, nunca é tarde pra começar também. Nunca é tarde pra você olhar pra tua própria vida e ver que tu pode fazer mais, que tu pode ir além, que tu é capaz de tudo, que não tem limites. Sabe, quando a gente estiver numa idade mais avançada, pode ser como fala? Uma sensação muito ruim de tu levantar da cama e não ter energia pra fazer nada, não conseguir fazer tuas próprias coisas, não ter força, não ter saúde. Isso pode ser péssimo, sabe? Então, tipo, aproveita que tu tem tempo agora. Talvez não tenha tempo, mas tu tem disposição, tu pode tentar. Então aproveita que tu tem isso e cuida de você. Cuida da tua saúde e cuida do teu futuro. Aproveitando o presente, claro. Porque também não pode jogar o presente no lixo pra viver o futuro, até porque o futuro vai ser o presente que vai tá te esperando daqui a muito tempo. Nem sei se isso fez sentido, mas tá bom. Mas resumindo, o futuro é o resultado do seu presente, então ele depende do que você fizer agora. Então não fica pensando no futuro pra viver o agora. Só vive o agora e vai indo dia após dia, sabe? E tu vai chegar no futuro que você imagina aí na sua cabeça. Talvez esse vídeo tenha ficado meio confuso, meio enrolado, mas eu liguei o gravador aqui no calor do momento, fui fazendo sem roteiro mesmo, falando tudo que veio na mente. Com foco nesse assunto, claro, do sedentarismo. E eu não sei se vai ser todo o vídeo assim, inspirado numa experiência de vida, mas é bem legal quando a gente faz um vídeo inspirado no que a gente vive, porque fica mais próximo de outras pessoas se identificarem, né? Eu acho que é pra isso que a gente tá aí na internet. Então é isso, cara. Vou ficando por aqui. E sai desse sedentarismo. Vai fazer alguma porra. E é nóis. Até uma próxima aí. Se tiver uma próxima.